Se o Tchatcho Kudê é perseguido pela imprensa, o que sobra para Renato Portaluppi? Esse canal se propõe a falar basicamente do Grêmio. Mas teve um fato que ocorreu no rival, né, no co-irmão, que chamou atenção e me fez imediatamente pensar, me fez refletir sobre essa relação da imprensa com os treinadores, né? E aí, obviamente, me vem a comparação com o Renato, né? Deixando bem claro, tá? O Renato é merecedor de muitas críticas e talvez todos os treinadores do mundo sejam, né? Nem sei se todas são merecidas ou não, porque daí já entra um campo de subjetividade até, que nem tudo é preto no branco, né? Tem muita crítica que é minha opinião. Na minha opinião, o Renato errou, mas talvez na de outra ele acertou, e talvez, né, eu teria feito algo que o Grêmio ia perder, o Renato fez algo e o Grêmio ganhou. Então, assim, é subjetivo. A maioria das críticas no futebol são subjetivas. A gente vai ter um preto no branco, digamos assim, quando é uma atitude, quando é uma questão extra-campo, uma coisa que até eu acho que eu, pelo menos, entro muito pouco ou quase nada aqui nesse tipo de debate. Mas há um sentimento geral dos torcedores do Inter de que o Tchatcho Kudê é perseguido pela imprensa e até mesmo por uma parte da torcida colorada, né? Eles falam numa polarização dos kudezistas e anticudezistas, coisa que, curiosamente, acontece em algum nível de forma semelhante aqui no Grêmio, né? Tem também uma parte da torcida que é renatete, e tem uma parte que é mais crítica ao Renato. Mas sinceramente, gente, já começando aqui a comparação por esse lado da moeda aí, essa semelhança acaba aqui. Porque se a gente for nos aprofundar nessas duas alas, né, dos defensores versus os críticos mais ferrenhos, digamos assim, quando se trata de Renato, é muito compreensível. É muito compreensível. Pode ter gente que gosta do trabalho dele e pode ter gente que não gosta, né? As que gostam podem estar amparadas pelos títulos que ele já nos deu, né? Podem até mesmo estar sendo contaminadas pela idolatria do ídolo, né? Que às vezes se sobrepõe ao profissional que está ali no dia a dia trabalhando. É compreensível também, as pessoas podem misturar as coisas e colocar o ídolo acima de alguma crítica e tal, do dia a dia. E os críticos também, a gente compreende que podem estar falando do último jogo, da última temporada, de decisões equivocadas, de discordar de uma formatação tática. Então eu consigo compreender os dois mundos que giram em torno do Renato, né, dos gremistas mais críticos e menos críticos. Agora, nem cheguei na imprensa ainda, mas quando a gente fala dos colorados, divididos, polarizados entre kudezistas e os anti-Kudê, cara, eu já não consigo entender muito bem. Aliás, os críticos eu consigo entender muito bem, porque, cara, o Kudê não fez nada pelo Inter, ele não entregou nada. Ele tá com talvez o melhor elenco do Inter dos últimos anos e tá jogando muito pouco, né? Tomayapo empatou em casa, Gauchão não chega numa final, é uma coisa atrás da outra, fora as atuações, né? Nem me apegando muito a resultados, atuações com um grande elenco que ele não pode nem reclamar agora que é curto, que é não sei o que, né? Talvez seja uma das piores relações elenco versus atuações do Brasil, né? Daí eles vão falar de aproveitamento e tal. Sim, jogou o quê? Gauchão e Tomayapo, né? Não tem muita referência ainda, mas o que eu não entendo é justamente o contrário. Por que há defensores, fãs, torcedores com emoji de cachecol nas redes sociais? Daí eu entendo os críticos do Tchatcho, né? Que os caras estão avaliando o que estão vendo, não estão gostando, não tem resultado, não tem desempenho, não tem nada, e eles estão achando ruim. Eu entendo. Agora, a polarização tem o outro lado. E da onde vem a idolatria? Da onde vem o cachecolzinho? Da onde vem? Eu me pergunto isso, cara. E aí entramos na imprensa. Essa idolatria ou essa complacência com o Kudê, na minha opinião, invade alguns setores, algumas pessoas da imprensa. Sabe? Se tem muita paciência com ele, se tem muito, assim, passadinha de pano,
é diferente com o Renato, cara. É diferente com o Renato. E na minha opinião, o Renato é um cara com muito mais estofo. Na minha opinião, não. Pelo amor de Deus. Olha o que o Renato já ganhou, que já fez, como técnico mesmo, tô falando. E o Kudê. Não tem comparação, cara. Né? Tu não pode tratar o Tite da mesma forma que tu trata o Thiago Nunes. Não pode tratar o Filipão da mesma forma que tu trata o, sei lá quem, né? O Zezinho das Couves. Então, assim, se é pra ter uma diferenciação, ela deveria ser pró-Renato. E eu acho que há o oposto. Há o oposto. Eu nem tô dizendo que tem que ter uma diferenciação. Beleza, trata igual. Mas, cara, o Kudê é tratado como se ele tivesse uma história, uma gordura pra queimar. Não tem, cara. E o que mais me choca disso tudo é os colorados, alguns, acharem ainda que ele tá sendo perseguido, cara. E a minha visão não é que eu discordo, não, ele não tá sendo perseguido, gente, ele tá sendo tratado de forma justa. Eu acho que é o oposto. Por isso que me choca essa opinião de alguns colorados. Porque ele tem uma paciência com ele. Ah, mas daí o jornalista X, o jornalista Y falou um dia que o Thiago tinha que sair do Inter quando tinha jogado um jogo só, empatado contra... Beleza, se tu vai pegar com uma pinça um exagero aqui, um outro mais irritado a colar, pode existir sempre. Se o Guardiola vier treinar aqui o Grêmio ou o Inter, vai existir. Agora, de forma geral, cara, a paciência que se tem com o Kudê, de imprensa, de torcida, é inacreditável. Um cara que na última passagem pelo Inter abandonou a barca, era filho do Renato em Grenais, perdia todos os Grenais, pulou da barca, deixou o time na mão, aí volta com um patamar de ídolo, sem ter ganho nem para o ímpar, cara. E aí ele assume um time do Inter com um elenco muito bom, com opções variadas e qualificadas em todos os setores, né? E não consegue ganhar do Real Tomayapo, não consegue chegar numa final de gauchão, não consegue se classificar numa Sul-Americana, pega uma repescagem heróica num grupo que tinha times semi-amadores, cara. E aí os caras acham que as críticas a isso são uma perseguição. Pelo amor de Deus, cara. Vocês querem elogiar isso? Vocês querem elogiar isso? E aí, com essa reflexão, entrando um pouco no Renato aqui também, eu me dou conta de que eu sempre, não é que eu fiz vista grossa, mas eu sempre relativizei uma eventual perseguição ao Renato. E eu começo a chegar à conclusão que ela existe de fato, cara. Porque eu relativizava na seguinte medida: não, cara, não é que perseguem o Renato, é que no Renato tudo é grande. Tudo é muito grande no Renato. Se o Renato faz um ato positivo, é maior do que o Thiago Nunes fazendo. Se o Renato faz um ato discutível, toma repercussões maiores do que se fosse o Silas, né? Sei lá, o Julinho Camargo. Até é uma verdade. Só que, cara, às vezes o Renato chora na coletiva e toma paulada, toma ironia. Às vezes o Renato tira o time de campo, faltando 2 minutos para acabar o jogo, 5 minutos, sei lá, né? Por conta de um escândalo de arbitragem que ele estava protestando e ao mesmo tempo se resguardando, né? Enfim, de certa forma. E aí, porra, com o Renato as coisas são maiores. Então, se ele fez uma reclamação ali daquele jeito contra a arbitragem brasileira, porra, talvez a arbitragem vai entrar na pauta, né? Poxa, o Renato trazendo isso de uma forma assintosa. Não, entra na pauta a histeria do Renato. Daí ele é histérico, né? Aí a filha do Renato entra em campo, lembra? A Carol Portalupe entrou em campo para comemorar uma vitória lá, não sei se era semifinal de Copa do Brasil, o que era, 2016. Aí o MP processa o Grêmio, quer tirar os mandos de campo do Grêmio para a final da Copa do Brasil, porque uma pessoa não autorizada invadiu o campo, depois do jogo ter acabado já, né? A Carol entrou no campo e abraçou o pai dela, foi isso que aconteceu, né? Aí o Renato é histérico quando sai da Casa Mata. Aí o Renato chora, é ironizado. Então tudo. Aí aquela vez o Renato deu a folga de 5 dias na data FIFA, e eu mostrei, aqui não fiz um vídeo até, cara, todo mundo deu 5 dias. Todo o pelotão de frente do Brasileirão, que tava lá no G8, G6, sei lá, G6 eu acho, todos, incluindo o Grêmio, todos os times deram de 4 a 6 dias. Alguns deram 5 igual o Grêmio, outros deram 4, e acho que o Bragantino teve um que deu 6 até. E o Renato é o preguiçoso, que não quer treinar, não sei o que.
né? Aí o Kudê não tava no Inter, não tava no Beira-Rio no primeiro dia da reapresentação pós pré-temporada. Silêncio, né? Se o Renato não tá no Rio de Janeiro jogando futebol, não sei o que. Então, cara, eu comecei a me dar conta de que não é tudo com o Renato é maior, tudo com o Renato é pior. É olhado por um foco pior, cara, né? O Renato, se ele faz o que o Kudê fez no Alfredo Jaconi, ele sai algemado do estádio. Se ele xinga um torcedor daquela forma, né, com o dedo em riste, gritando, bradando, empurra umas 2 vezes o preparador físico que tenta conter, né, e tirar ele dali, não sei o que, aí vai pra coletiva, repete palavras como filho da P, né, e aí chama o torcedor do time dele de gordo, um gordo lá, ficou me xingando, não sei o que. Se o Renato faz isso, cara, ele sai preso do estádio. E não me venham com, o Kudê perseguido, o Kudê enaltecido. É passado pano pra ele. O cara que não ganhou bosta nenhuma, né? E tem uma horda de fãs. Cara, pensem, qual técnico do Internacional em 2024, com o elenco que o Inter tem, com a campanha que o Inter tá fazendo, não estaria demitido agora já? Talvez um Tite, talvez um Abel Braga, alguém com estofo, né? Agora, o currículo do Kudê cabe numa caixinha de fósforos. E ele não só tá mantido no cargo, blindado pela direção, como tem aderência junto a uma parte significativa da torcida e da imprensa. Os caras são kudezistas, baseado em quê, cara? Tu ser guardiolista, eu entendo. Tu ser mourista, eu entendo. Tu ser ancelotista, eu entendo. Tu ser renatista, eu entendo. Agora, tu ser kudezista, a troco de quê? Sabe? Mas não é só isso, porque se tu quer defender o treinador Kudê, vá lá. Tu acha que o esquema dele é o melhor, que nossa, ele só teve azar, que ele não ganhou nada ainda. Beleza. Agora, nós já estamos falando de condutas, né, cara? De condutas. Eu não sei se o fato de ele ser gringo, né, arrebata corações, o fato de ele falar um idioma próprio que ninguém entende, se o cachecol lá tem um apelo, né, de personal branding e não sei o que, e isso encanta as pessoas, eu não sei o que é, cara. Mas assim, esse cara pinta em borda, ele fala pra torcida parar de consumir merda, se referindo a... Imagina o Renato falando, parem de consumir merda. O Renato fala, os recalcadinhos da bola. Meu Deus, implode o Estado. Imagina se o Renato fala, não consumam merda. Vocês entendem, cara? Vocês entendem? E aqui, cara, beleza, tu quer ser fã do Kudê, seja, tu quer odiar o Kudê, odeie. Eu não tô nem aí, cara. Não é problema meu, é coisa do Inter. Só não me venham com papinho de que ele é perseguido. Porque se esse papinho de que o Kudê é perseguido colar, e o próprio Barcelos, presidente do Inter, repetiu isso... Meu Deus, então o que o Renato é, então? Se o Kudê é perseguido, o que o Renato é, então? Né? Até me acendeu o sinal amarelo. Poxa, se esses colorados estão certos, nós, gremistas, estamos chupando bala, cara. A gente tinha que estar mais ativo na defesa do Renato, mesmo discordando dele, eventualmente, em decisões, em treinamentos e tal. Mas só um pouquinho. Se o Kudê está sendo perseguido, o Renato está sendo massacrado, está sendo o quê? Dilacerado, né? O que está acontecendo com o meu técnico? Se o técnico dos caras é tratado a pão de ló e eles estão achando ruim, um cara que não ganhou bosta nenhuma, tem todo um respaldo, e veja bem, e passa pano. Não, mas o gordinho do Jaconi também se exaltou, né? Xingou o Kudê. Cara, todo técnico do mundo é xingado em estádio há 500 anos. Não tô dizendo que tá certo, que as palavras que o torcedor usou são adequadas, mas daí foda-se, é outro debate. Aí eu não tô aqui pra adestrar torcedor. Agora, um treinador não tem inteligência emocional, equilíbrio emocional pra ouvir o nhenhenhen e falar assim, beleza, meu, vai lá, campeão, estamos classificados, estamos juntos, tá tudo certo, né? Esse que é o ponto do debate. E entrou muito o torcedor no debate, e pra tirar do Kudê, sabe? Daí ele vai na coletiva, chama o cara de gordo ainda. Só um pouquinho, cara, vamos olhar as coisas como elas são. Se o Renato faz a metade disso, cara, teria jornalista abrindo seu programa no dia seguinte, chorando. Porque o Renato chamou o cara de gordo, ele deve ter problemas por ter excesso de peso, esse Renato não tem coração, ele é um malvado. Cara, ia ter comoção da imprensa gaúcha.
Mas o Kudê, eu vi gente até achando engraçadinho. O Kudê brigou com o cara ali, é folclore e tal. Então tá, velho, então tá. Falem e achem o que quiserem, só não me venham com esse papinho de que o Kudê é perseguido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Kudê, ele tem um pedestal muito maior do que ele mereceria até o momento, pelo menos na minha opinião, né? Dá esse elenco pro Renato e deixa ele fazer guerra com o Delfim para ver o que acontece no Rio Grande do Sul, para ver se o couro não come, né? Deixa ele não chegar em final de gauchão em 3 anos seguidos. Deixa ele fazer tudo que tem gente fazendo do outro lado ali. E não tô nem falando de condutas também, tô falando até desportivamente. Tô falando de tudo, na verdade, né? Mas deixa o Renato fazer metade das coisas que o Kudê faz em campo ou fora dele. E aí vocês vão ver o que é perseguido. Né? Agora eu fico imaginando se o Kudê tivesse ganho pelo Inter uma Libertadores, jogando um Mundial, fazendo os gols lá em Tóquio, e depois como treinador uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e fosse pai do Grêmio, né, em Grenais e em campeonatos gaúchos. Meu Deus. Meu Deus, esse cara teria uma estátua na entrada de Porto Alegre com o tamanho do Cristo Redentor, e acho que ele poderia cair para a Série D de dado, com o elenco do Manchester City, que os colorados ainda estariam polarizando os kudezistas e os anti-kudezistas. E teria gente da imprensa também dizendo, mas veja bem, caiu para a Série D com um esquema interessante. Se a gente for analisar aqui, ó, a movimentação do quadrante, a marcação, pressão, ia ter gente dizendo que ele está sendo perseguido pelas críticas devido ao rebaixamento para a Série D. Pode apostar que ia, porque o quadro é quase tão surreal quanto este que eu pintei. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.